Glorifica o nome de Jesus aí no seu lugar. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes porque estão na casa de Deus? Vamos começar o ano do jeito certo? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa. E quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Aleluia, pode se assentar. Glória a Deus. Primeiro domingo do ano, meu Deus do céu. Eu me arrumei e nem percebi. Quando eu coloquei a roupa, o pastor, feliz ano novo. Falei, meu Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: feliz ano novo. Quantos querem começar o ano recebendo uma palavra do céu? Glória a Deus, eu também. Antes do Senhor ministrar essa palavra para vocês, Ele ministrou em mim e, meu Deus do céu, eu não imaginava que essa seria a primeira palavra para o primeiro culto do ano, mas eu acho muito importante. Eu não sei você, mas quando a gente está indo para algum destino específico, não tem coisa melhor do que colocar o GPS, o destino certinho, quando você ainda está no seu lugar de origem. Já aconteceu, eu estava saindo de casa, eu e Nicolas, para um destino que era novo para a gente, e não coloquei no GPS, coloquei no meio do caminho. Sabe quando você já saiu com o carro? E aí no meio do caminho, quando eu coloquei, ele falou: meu Deus, era para ter entrado naquela rua lá de trás. Então é muito bom a gente receber uma palavra do céu logo em janeiro, porque senão você tem que recalcular a rota em junho. E não é bom, né? Porque quem recalcula a rota perde tempo. Só quem dirige sente isso. Recalculou a rota. Aqui em São Paulo, então, eu tô aprendendo na marra. Errou um detalhe, 30 minutos a mais, gente. 30 minutos. Não perde tempo não, meu irmão. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Então eu quero que você receba essa palavra do céu para sua vida. Eu quero te convidar a ler comigo Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Tenta visualizar isso que eu estou lendo. Então sentou-se no barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, somente até aqui. Levante sua mão comigo, vamos orar. Senhor, considere as nossas mãos levantadas como um ato de rendição ao Senhor e à Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que não seja eu falando, mas que seja a Tua voz. Que cada um possa sair daqui, ó Pai, sendo ministrado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia. Amém. O tema da mensagem de hoje é: qual história você vai contar? Repete isso para a pessoa que está do seu lado. Qual história você vai contar? Eu não sei se você percebe isso, mas quando a gente conta alguma história hoje, a gente conta uma história hoje com base naquilo que aconteceu no passado. Então hoje a gente conta essa história porque isso aconteceu no passado. Mas eu quero te lembrar que aquilo que você faz hoje conta a história que você vai contar no futuro. Escreve a história que você vai contar no futuro. Amém? Hoje você fala daquilo que fizeram no passado, mas o futuro vai ser escrito com base naquilo que você vive agora. Amém?
Amém. O que você vive, escreve uma história. Eu não sei se você está sendo consciente em escrever essa história, se você está fazendo isso de qualquer maneira, se você está fazendo isso de forma displicente, eu não sei. Eu sei de uma coisa, a história está sendo escrita. A sua história está sendo escrita pela maneira como você se comporta, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. E eu quero te convidar a parar para refletir um pouco agora na sua história. Pensa comigo na sua história. Se você pudesse olhar a sua história como um filme, qual gênero você acha que o filme da sua vida seria? Tem uns que eu acho que teriam uma vida de aventura. Eu acho que a minha é um pouco de aventura. Tanta aventura com Deus que só Jesus. Tem gente que teria a história como um gênero de drama. Sempre tem um dramático, né, gente? Mas tem aquela pessoa que vive drama, depois drama, aí quando passou é drama de novo. Já parou para pensar assim na sua história? O que você acha que é? Uma comédia? Meu Deus. Eu sei que cada um de vocês chegou aqui vivendo uma história completamente diferente. E se cada um tivesse a oportunidade de contar, cada um teria um testemunho completamente diferente de como você veio parar aqui. Mas eu quero te trazer à memória uma coisa. Independente de como foi a sua história até aqui, independente de como foi a sua história até aqui, independente de como foi a sua história até aqui, o Senhor pode entrar aqui e mudar todo o final. Quantos creem nisso? Eu creio num Deus que muda desfechos de histórias. E eu não sei qual é o gênero da sua, mas eu sei que Deus pode mudar tudo. Eu gosto de olhar para as histórias na Bíblia e na vida das pessoas como se fosse uma linha do tempo. Sabe quando você olha para a sua história e você imagina ela como uma linha do tempo? Vem comigo. E sabe quando você olha para aquele momento da história da pessoa que tudo mudou? Sabe aquela pessoa que você admira e você fala, meu Deus, ela está vivendo a vida que eu acho que Deus está com ela. Ou esse cara ali vive uma vida que eu admiro. Ou aquela pessoa da Bíblia. Sabe aquele momento da história? Esse é o momento da história que Pedro aqui está vivendo. É o momento em que tem aquela virada de chave na história. E depois daquela virada de chave, nada é igual. Eu não sei quantos aqui já viveram essa virada de chave, mas eu gostaria muito que fosse hoje. Por isso eu quero que você preste atenção no que o Senhor vai falar com você hoje, amém? O que você decide hoje determina a história que você vai contar no futuro. Eu queria que você tivesse um pouco do peso disso. Porque a gente vive a vida empurrando tudo com a barriga. E vamos ver no que vai dar. E vamos ver o que vai acontecer. Não. São as suas decisões que contam uma história. Aqui a gente lê no versículo 4. Fala aqui, coloca aí para mim na tela. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Eu consigo um pouco de retorno? Eu não entendo muito disso, mas é que eu percebo que preciso. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Se ele tivesse acabado aqui, você concorda comigo que a linha do tempo dele teria finalizado com uma história de fracasso? Pode ser que você tenha terminado o seu ano contando uma história de fracasso. Pode ser que você tenha terminado um determinado capítulo da sua vida contando uma história que não tem a ver com o desfecho que você gostaria. Mas com Deus sempre tem um mas. Ele não para por aqui. Ele fala: a gente se esforçou a noite inteira, a gente não pegou nada. Mas, fala comigo, mas, meu irmão, Jesus, é para Jesus, tem um mais. Às vezes, Deus fala algo com você e você só se
precisa. Ah, o Senhor me prometeu e não sei o que, e só reclama, e só fala do que deu errado, e você para ali no ponto depois do nada. Você só fala assim: mestre, eu me esforcei, eu não peguei nada, nada dá certo pra mim, e você só murmura. Você se esquece que você está falando com Deus. Você se esquece que às vezes você não está falando de uma promessa de uma pessoa, você está falando com uma promessa de Deus. Quando Deus te faz uma proposta, Ele já sabe das impossibilidades. Ele já sabe que você não é tão bom assim. Esses dias eu falei para Deus: Deus, será que você não percebeu meu tamanho? Parece que Deus faz umas coisas que são grandes demais pra gente, e é assim que Deus faz. Deus vai falar: lança a rede. Como que eu vou lançar? Eu não peguei nada até agora. Mas, porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Eu quero te convidar nessa noite, a partir desse dia, a lançar as redes na sua vida. Chega de ficar esperando peixe pular dentro do teu barco, meu irmão. Comece a lançar a rede. Deus já liberou a palavra, você está esperando mais o quê? Quando Deus libera a palavra, significa que é a tua hora de agir. E aí você está esperando Deus liberar mais palavra. Deus está aqui liberando, age. Comece a agir, o ano já começou. Que dia é hoje? 3, 4? 3 ou 4? 4. Já perdeu 4 dias. Para pensar. Quem aqui já foi para academia esse ano? Eita, muito braço levantado, gente. Glória a Deus. Mas poderia ter mais braço levantado. Teve a irmã que não levantou por causa do tchauzinho. Se tivesse ido, estava em dia. Eu preciso ir, gente. Meu Deus do céu. Deus está esperando por você. Deus já liberou palavras para você desde o ano passado. A pior coisa que tem é o ano terminar e você olhar que tudo aquilo que dependia de você não foi feito. Por sua culpa. E é por isso que eu falo que ao invés de fazer só a listinha daquilo que você deseja, faz a listinha dos seus hábitos que são péssimos e que te impedem de alcançar as metas. Então faz aquela listinha assim: eu preciso parar de ficar o dia inteiro no Instagram. Eu preciso parar de ficar lá. Ou você está produzindo, ou você está consumindo. Se você está lá produzindo, ótimo. Agora, se você está só consumindo, mesmo quem está produzindo tem que ficar ligado. Mas sabe, aquela pessoa que vive distraída, se não é no celular, é na televisão, mas não está fazendo aquilo que o Senhor pediu para fazer, a pior coisa que tem é terminar o ano com essa sensação. Mas eu quero te dizer, o Senhor já tem uma palavra para você. O Senhor tem um destino para você, o Senhor tem um propósito para você. Mas você precisa entender o que te cabe. Vá para onde as águas são mais profundas. Lucas 5:6 diz: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. O que Deus tem para você é grande. É desproporcional. Tem gente que fala: Deus dá na medida. Eu não acho que Deus dá na medida. Eu sirvo um Deus que é grande demais. O pequeno para Ele é muito pra gente. Ei, se você obedecer, eu acredito que a palavra que o Senhor quer começar a falar com você nesse ano, nesse início, nesse janeiro, é obediência. O Senhor falou isso pela manhã e o Senhor está confirmando isso agora de noite. Obediência. Aleluia. Deus entra no barco e dá uma ordem. Deus, Ele pode entrar no barco da sua vida e dar uma ordem para você. Cada um aqui vai receber uma ordem diferente de Deus. Eu estou contando a história, mas você precisa se ver nessa história. Deus vai te dar um direcionamento. Deus poderia ou não poderia fazer o peixe pular dentro do barco? Poderia. Mas o que Deus fez?
Deus nem falou assim, ó, joga a rede aqui não. Porque Deus também poderia ter feito o quê? Joga a rede. Jesus não fez isso. Jesus falou, vai para águas mais profundas. Conjecturando, em outras palavras, sai do raso. Sai do raso. Você está esperando Deus te entregar tudo pronto. Deus não é esse Deus. Deus não é um Deus que te dá ordem e faz no seu lugar. Deus é o Deus do impossível. O que isso significa? Que o que é impossível é com Ele. Mas o que é possível é com você. Deus é um Deus que Ele vai te dar uma ordem, Ele vai esperar você fazer. Jesus falou, vai para o fundo, vai para águas mais profundas e lança a sua rede. Quando foi com Noé, Noé construa a sua arca. A gente acha que Deus tem que entregar tudo pronto. Ah, porque Deus é bom. Deus é bom. Mas vamos colaborar. A gente está esperando que Deus entregue tudo pronto. 2026, você acha que você está ansioso por Ele. Mas Ele está ansioso por você. 2026 está assim, vamos lá, meu filho. O que você vai fazer? Você precisa obedecer e se esforçar. Fala comigo, obediência e esforço. Quando Deus fala com Noé para construir uma arca, Noé teve que construir a arca. Foi para salvar a família inteira de Noé. Foi para salvar todos os animais. Deus poderia ter salvado, mas Deus contou com a ajuda de Noé. Deus poderia abrir o mar, mas Ele pediu para que Moisés estendesse a vara. Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas antes Josué teve que rodar em volta. Josué teve que marchar em volta. Existem muitas histórias na Bíblia que mostram que Deus é um Deus que dá comando. Deus é um Deus que dá direção. Deus não é um Deus que faz por você. Que Deus não faz aquilo que você tem que fazer. A viúva de Sarepta, ela viveu um milagre financeiro na vida dela. Ela viveu a provisão num tempo de seca, mas ela teve que fazer o bolo para o profeta. O profeta chegou na casa dela e pediu um bolo. E aí você acha que Deus já poderia chegar com a provisão? Poderia. Mas Deus conta com você. Eu quero ser usada por Deus, eu não sei você. Mas eu desde sempre falei para Deus, Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo. E eu queria muito que o seu coração queimasse por isso. A pior coisa que tem é você estar sendo bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. A pior coisa que tem é você não ter o coração queimando pelo propósito que Deus te criou para viver. Tem noção? Deus te criou para um propósito específico. E você não está nem aí, não está ligado que Deus tem um propósito para você. Aí você está ligado na bênção do seu irmão que recebe. Meu Deus do céu. A Bíblia está aí repleta de histórias de homens e mulheres de Deus que viveram bênçãos extraordinárias a partir da obediência. Diga comigo, obediência. O extraordinário de Deus está esperando você obedecer. O extraordinário de Deus está esperando você obedecer. 2026 vai ser extraordinário. Vai ser. Caso contrário, se você obedecer. 2026 vai ser extraordinário se você obedecer. Amém? Meu Deus. Deus tem uma direção para a sua vida. Se você não obedecer, eu preciso te dizer uma coisa. 2026 vai ser exatamente como todos os outros anos. Exatamente. 2026 vai ser igual 2025, 24, 23, 22. Livros não serão escritos sozinhos. Canções não vão pular do violão que você deixou de lado. Os cursos que o Senhor entregou para você, outro até pode gravar no teu lugar, mas Deus queria que fosse você. Tem mentoria que Deus entregou para você. Tem receita, mulher, que é para você. Mas aí você não faz. Eu queria tanto que você morresse vazio.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que Deus colocou em você vai morrer em você? Vira para a pessoa que está do outro lado e fala: o que Deus colocou em você vai morrer em você? Fala para você: o que Deus colocou em mim vai morrer em mim? É uma pergunta. A sua vida vai dizer a resposta. A sua vida vai responder essa pergunta. Eu queria muito que você não morresse com o propósito que Deus entregou para você. Abacuque 2:2 diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. O Senhor é aquele que te deixa ver, ter um vislumbre que fala? Eu não sei. Ele te deixa ter uma noção do teu futuro. Sabe quando o Senhor... Tem gente aqui que já está desde o ano passado com visões de Deus, com visão daquilo que o Senhor tem. E o Senhor fala: escreva claramente a visão. Sabe aquilo que o Senhor entregou para você? Escreve claramente. Eu anoto tudo que o Senhor fala para mim, porque a gente esquece muito rápido. Tem um sonho, eu escrevo. O Senhor falou, eu escrevo. Escreve. Se o Senhor te der um direcionamento esse ano, escreva. Escreve a visão. Torne-a bem clara para você ler quando passar correndo, para você não se perder no teu propósito. Que o seu futuro seja claro. Eu não sei você, mas eu sempre fechava os olhos e tinha uma visão de um quadro. Você consegue... Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Você consegue visualizar um quadro. Esse quadro é o teu futuro. Eu não sei o que tem no quadro que você está vendo. Cada um vê uma coisa. Mas o Senhor, Ele te revela o que Ele tem para você. Tem gente que vai ver um quadro com uma família e cheia de filhos. Tem gente que vai estar num país, tem gente que vai estar no outro. Tem gente que tem uma profissão nesse quadro, tem gente que tem outra. Eu não sei qual é a visão que você tem do quadro da sua vida, mas o Senhor tem uma visão que Ele deseja liberar para você. O Senhor quer que você sonhe os sonhos que Ele tem para você. Não espere 2026 te trazer aquilo que o Senhor tem disponível para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem aquilo que o Senhor preparou para você. Eu queria que você olhasse para esse quadro da sua vida e pensasse: Senhor, o que você mudaria nele? O que você quer que eu sonhe que eu não estou sonhando ainda? Quais são os seus projetos que eu nunca nem soube, que eu nunca nem desejei? Quais são os projetos que eu estou vivendo e que não encaixam mais naquilo que o Senhor tem? O que o Senhor deseja que eu comece a fazer? Faça perguntas básicas para Deus. Não é possível que você vai começar o ano sem fazer o básico. O básico não é continuar no trabalho que você está por 10 anos de experiência. Já estou cansada de falar isso. Um ano repetido 10 vezes não são 10 anos de experiência. Às vezes o Senhor quer mudar a sua estação. O Senhor quer mudar tudo à sua volta, mas você precisa ficar ligada. O ano mudou, as direções podem mudar também. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, o Senhor nos direcionou para os Estados Unidos. Nós ficamos um tempo lá. E teve um dado momento que a gente falou: Senhor, agora a gente quer voltar. E a gente só tinha tido uma filha. E o Senhor falou que não era para voltar. Só que se a gente não está ligado que o Senhor tem palavras para cada estação, a gente perde bênçãos. O Senhor falou: não vai voltar. Eu ainda tenho coisa para fazer aí. Quando Deus terminou de falar, eu engravidei da segunda filha, tive a segunda filha. A segunda filha nasceu, eu já vim para cá, porque o Senhor já nos direcionou para cá. Mas se a gente está desligado das novas direções, a gente perde bênçãos de Deus. A gente perde o ponto, a gente tem que recalcular a rota. Ah, porque Deus falou que era Orlando, Deus falou que era Estados Unidos. Mas Deus falou há quantos anos atrás? Você precisa se atualizar. Você precisa ouvir a voz de Deus continuamente. Deus tem algo novo para você todo dia.
posso te dar um spoiler do seu futuro? Posso? Diz assim, fala. Você vai morrer. Um dia. Eu não sei quando vai ser. Mas você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Tá repreendido. Um dia você vai morrer. Eu sei que tem gente falando misericórdia. Misericórdia é você encontrar com Deus e Ele te apresentar quem você era para ter sido. Misericórdia é você se encontrar com Deus e Ele falar, vem ver quem você deveria ter sido. Vem ver a família que você era para ter construído. Vem ver quem você era para ser. Vem ver o que eu te chamei para viver. Vem ver. Vem ver. Sabe isso daqui? Pode entrar, meu filho. Imagina, tu morreu. Pode entrar, meu filho. Essa aqui foi a vida que eu planejei para você. Eu te dei ferramentas para isso. Eu te dei. Deus não te chama para viver o que Ele já não te garante. É porque a gente dá desculpa demais. É que eu não tenho isso. É que eu não tenho equipamento. É que eu não tenho nada. Deus sabe que você tem. Quando Deus te chama, você já tem o básico. O resto é com Ele. Mas imagina só. Você morrer e Deus te falar tudo que você era para ter sido. E você perceber que você não viveu nem um terço. Misericórdia. Isso é misericórdia. Porque eu não quero deixar nada pendente. Quando eu era mais nova eu ouvi, quando você morrer vai ter uma gaveta. Mas eu gosto de pensar assim mesmo, porque a gente fica mais ousado. Quando você morrer vai ter uma gaveta que Deus vai abrir. Esses aqui são os membros de milagres que eu iria fazer se você orasse. Sabe aquelas orações que eu estava pronto para responder? Então esse armário aqui é o armário das orações que eu iria responder se você fizesse, se você orasse. Então aqui tem os milagres que eu ia liberar para você. Aqui tem a vida que você iria viver, a vida financeira que você sempre me pedia, mas nunca agia, nunca obedecia, ou então obedecia pela metade. Joga a rede aqui mesmo, não vou lá no fundo não, porque no fundo dá muito trabalho. Se esforce e obedeça. A palavra que o Senhor tem para esse ano é esforço e obediência. Gênesis 3:19 diz: só aquela parte, você é o pó, é pó, e ao pó voltará. Tiago 4:14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Salmo 103. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Meu Deus do céu. Vários versículos que falam sobre a brevidade da nossa vida, que falam sobre a morte. Eclesiastes 7:2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Meu Deus. Mas no primeiro culto do ano, você falar isso é melhor você se tocar agora que você precisa viver a tua vida direito. É melhor você se tocar agora que você tem pouco tempo. Ah, porque Jesus vai voltar. Se você morrer hoje, Jesus voltou hoje. Para você, Jesus voltou. A vida é como neblina. A vida passa. E você está esperando o tempo favorável. Você está esperando o quê? Para obedecer o que o Senhor já te falou. Há quanto tempo você tem promessas de Deus pendentes por sua causa? Não é por causa de Deus. 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. Tem gente que fala, o Senhor está demorando. O Senhor prometeu que voltaria. Ele está esperando você se arrepender. Ele não está demorando, Ele está sendo paciente com você. Deus está te dando uma oportunidade de ter aquela virada de chave. Sabe aquela que muda a tua história para sempre? Essa virada de chave que Deus está esperando. Deus é paciente com vocês. Qual é a história que você vai contar? Se pergunte isso, qual é a história que você vai contar no final desse ano que seja? A sua história te dá uma oportunidade hoje de contar um novo desfecho. Você tem a oportunidade de escolher como você vai viver. Você pode escolher se você vai andar em retidão ou não. Você pode escolher se você vai ser fiel ou não. Você pode escolher se você vai ser adúltero ou não. Você pode escolher se você vai roubar ou não. Você pode escolher ter um coração segundo o coração de Deus, ou um coração segundo os seus próprios desejos. Você pode escolher a vida que você vai viver. Mas ei, a sua vida e as suas escolhas estão escrevendo a sua história. E no futuro, você pode até não querer contar algumas coisas, mas a tua história vai falar por você. Para algumas pessoas a história vai contar algo que você vai falar glória a Deus. Mas para outras, ei, tem gente que está caminhando para um futuro que se você pudesse voltar atrás, e você está podendo porque esse dia é hoje, você iria desejar ter feito tudo diferente. Sabe quando você tem um desfecho que você fala assim, meu Deus, se eu pudesse eu faria tudo diferente? Então você pode, e esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Hoje é o dia que você pode mudar todo o desfecho da história. A gente conheceu um casal que estava prestes a se separar. E eu falei para ela, hoje você tem a escolha de decidir qual é a história que você vai contar. Se ele vai ser o primeiro dos 5 maridos que você vai ter. Ou se você vai contar a história de um casamento que você lutou, que você não desistiu, que você se deu por inteiro, que você se entregou, que você reconstruiu, que o Senhor entrou como um cordão de 3 dobras. Você pode definir qual é a história que você vai contar. Só que tem um momento, se você perder o time, já era. Se você perder o time, a sua história muda o desfecho. E o seu destino vai falar por você. Mateus 13:41. Quando eu falo que o seu destino pode falar por você, é porque se você fizer a escolha errada, já era. Existem algumas consequências que são, no final do ano, no ano que vem a gente melhora. Mas tem consequências que são consequências eternas. O Filho do Homem enviará os seus anjos. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. João 5:28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. A história que você está escrevendo tem uma consequência eterna. Eterna. Não é só uma historinha que você vai contar no final do ano. Não.
É uma história que você pode até ficar de boca fechada, mas vai contar por você, porque a tua eternidade, o que você faz ecoa na eternidade. Não precisa transmitir. Mateus 5, 21, 31 fala do julgamento das ovelhas e dos bodes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentará em seu trono celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. No versículo 46 ele diz: e uns irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 22, 12 é Bíblia, que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, diz o Senhor, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Meu Deus, quantos estão prontos? Ele vem sem demora, ele vem em breve e ele vai retribuir. Ele tem um galardão. Ei, Deus tem um galardão preparado. Deus é um Deus justo, irmão. Você acha que você vai viver a vida de qualquer maneira? Ai, você é salvo de última hora, igual o ladrão na cruz. É, mas o seu galardão também vai falar por você. O Senhor vai te recompensar. O Senhor vai recompensar cada um de acordo com o que fez. Eu não sei você, mas eu sou pequena, me recuso a ter um galardão pequeno também. Eu quero que você entenda que o Senhor tem missão para você. O dia do seu aniversário foi o dia que o Senhor falou assim: não dá para o mundo existir sem você. Eu te fiz para esse tempo. Sabe, pensa no dia do teu aniversário. Nesse dia o Senhor falou assim: é hoje que Bruno nasce. É hoje que Rafael nasce. É hoje que Daniele vem. Sabe? Esse dia foi o dia que o Senhor desenhou para você, para o seu propósito. Pergunte ao Senhor qual é o seu propósito. Queira viver o seu propósito. Anseie pelo seu propósito. Não empurre o ano com a barriga. Chega de viver de qualquer maneira. Eu gostaria muito que você não dormisse hoje sem perguntar ao Senhor: Senhor, o que você quer de mim? Senhor, qual é o teu plano para mim? Senhor, o que você pensou no dia que você me criou? Senhor, para que o Senhor me criou? É pergunta óbvia, ok. Tem gente com 70 que nunca fez e nunca viveu o propósito. Não durma sem fazer a pergunta básica para Deus. Começa o teu ano do jeito certo, senão você vai ter que recalcular a rota depois. Não vai viver tudo que era para ter vivido. 1 Coríntios 6, 9. Podem se colocar de pé. Essa não é a mensagem que eu tinha planejado na minha cabeça para uma primeira mensagem de domingo, mas foi exatamente o que o Senhor falou no meu coração e eu não poderia deixar de falar com vocês. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Preste atenção nisso. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você pode ser lavado hoje, você pode ser santificado hoje, você pode ter a sua história transformada hoje. Chega um momento em que a história que você escreveu falará por você. Eu não sei como tem
sido a sua vida até aqui. Eu não sei como você tem vivido até aqui. Mas o seu futuro espera por você. A natureza aguarda com ansiedade, ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que 2026 vai me trazer? Boas energias, boas vibrações, alegria? Não! 2026 vai te trazer novas oportunidades de obedecer. Novas oportunidades de obedecer. Você tem hoje nova oportunidade de mudar a tua rota para sempre. Amós 4 diz assim, não precisa projetar. Amós 4, se você tivesse que gravar um versículo, eu queria que fosse esse. Preparem-se para encontrar com Deus. Ei, preparem-se para encontrar com Deus.